Vamos lá, agora fazer a leitura do módulo 3, do tema 2 de Ética na Saúde. O tema aborda Ética, Ciência da Saúde e Pesquisa, e nós estamos agora no módulo 3. Vou gravar a partir da tela do celular, porque o meu computador está travando. E também porque é mais prático no momento, tá, gente? Então, me desculpem. Módulo 3, reconhecer a humanização nas relações dos profissionais de saúde com a sociedade. Esse é o objetivo do módulo. Profissionais da saúde. Profissionais de saúde lidam a todo momento com os extremos da vida, o nascimento e a morte. Nessa relação, o profissional precisa seguir alguns valores que são estabelecidos por categoria profissional dentro da área da saúde e estabelecem responsabilidades éticas. Atenção! O nosso cotidiano demonstra que, quando se tematiza o exercício profissional, vislumbra-se apenas a lei do exercício profissional e o sentido ético de sua aplicação, sem entendê-la ou mesmo buscar e fundamentar as razões pelas quais devemos nos apropriar e entender o sentido de sua aplicação, tendo em vista a ética e a bioética na relação profissional com a sociedade, bem como situá-lo no contexto da hierarquia desejada. Quando se fala em lei, tomando por base o direito ao trabalho, verifica-se inicialmente que concedemos-lhe um significado ao interpretá-la. É quando se busca o sentido da lei para nos apropriarmos do que ela expressa objetivamente. Por isso, a possibilidade de adaptações ao contexto onde ela se situa. A Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê em seu inciso 13 do artigo 5º que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Os profissionais de saúde estão arrolados entre os grupos de profissionais enumerados pela Confederação Nacional de Profissões Liberais e dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Como tal, está submetido a condições determinadas pela lei que regulamenta o exercício profissional. Compreender o exercício profissional é também compreendê-lo sob o âmbito da responsabilidade civil do profissional perante aquele que ele cuida e a sociedade. Deontologia. Etimologicamente, deontologia provém do grego deon, deontos, dever, e logos, tratado, sendo qualificada como a ciência que estuda os deveres de um grupo profissional. Deontologia é a ciência que se preocupa com os deveres e as responsabilidades de cada categoria dos profissionais de saúde, estabelecendo seus deveres e proibições. No caso das discussões da ética profissional, não há grandes diferenças entre as palavras ética, moral e deontologia, pois todas se referem diretamente ao comportamento humano, com apenas algumas características diferentes. Ética. Entendeu-se e ainda considera-se ética, além das considerações expostas, como um enfoque dos aspectos diretamente relacionados à honestidade profissional, como justiça, lealdade, prudência e outros. Moral. A moral atribui-se às vezes, conotação sobrenatural, sendo frequentemente confundida com a religião. Deontologia. A deontologia atribui-se à preocupação mais direta com os deveres de um grupo profissional em relação às suas atribuições e responsabilidades profissionais, que são estabelecidas pelos conselhos federais e regionais de cada categoria. A fiscalização do exercício profissional é uma função do Estado, mas não é assumida diretamente por ele. Institui autarquias vinculadas ao poder público com essa finalidade. Portanto, os conselhos são autarquias de fiscalização profissional, órgão do Poder Executivo Federal. Os conselhos federais e regionais são órgãos disciplinadores e vinculados ao Ministério do Trabalho. Humanização e os profissionais de saúde. A gênese da palavra humanização advém do conceito de humanismo,
que por sua vez deriva do latim humanus. Ao longo da história da humanidade, a concepção de humanismo foi sendo reconstruída considerando as diferentes formas e meios pelos quais o homem se posicionava nas suas relações com o outro e com o meio. As relações de saúde sofrem influência das diversidades socioeconômicas e culturais e do processo saúde e doença vividos e sentidos pelos atores desta relação, que são os usuários dos serviços de saúde, os trabalhadores e gestores. Nesse sentido, a humanização no setor de saúde, considerando toda a complexidade estabelecida no encontro entre diferentes sujeitos, significa um movimento de cuidado e na valorização das questões intersubjetivas das relações. A discussão envolvendo o termo humanização é relativamente novo no campo da saúde e presente em algumas práticas assistenciais. Em 2003, a humanização foi estabelecida como uma política pública no Brasil. A história da inserção da humanização como política nacional inicia-se a partir do ano 2000, com as experiências positivas apontadas isoladamente por coletivos de trabalhadores de um SUS, tendo sido discutidas principalmente na 11ª Conferência Nacional de Saúde. São elas: o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar, o Programa de Humanização do Pré-Natal ao Nascimento, o Método Mãe Canguru e as estratégias de acreditação hospitalar, bem como as experiências de acolhimento das portas de entrada de alguns de alguns pronto atendimentos, configuram-se como vivências de coletivos de trabalhadores que se organizaram na construção de respostas mais efetivas no seu campo de atuação. Nesse período, a maioria dos serviços de saúde vinculados ao SUS passava por uma validação dos seus princípios e diretrizes filosóficas e organizacionais, tendo como desafios a qualidade de acesso, a integralidade e a efetividade da atenção à saúde. Por outro lado, havia desvalorização dos trabalhadores de saúde, precarização das relações de trabalho, descuido e falta de compromisso na assistência ao usuário nos serviços de saúde, com baixos investimentos e pouca participação dos trabalhadores na gestão dos serviços. Em 2003, a partir desses apontamentos sobre os processos que configuravam os serviços de saúde do SUS, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS, com a perspectiva de redirecionar o olhar sobre as práticas de saúde desenvolvidas e traduzir princípios e modos de operar relações entre todos que constituem o SUS, objetivando mudanças no modelo de atenção dos usuários e da gestão dos processos de trabalho. O desafio da Política Nacional de Humanização está na promoção de espaços de escuta e conversas, potencializando a construção de processos democráticos nos procedimentos do setor de saúde. As discussões conceituais sobre humanização em saúde giram basicamente sobre concepções de cuidado e de trabalho. Dessa forma, o cuidado também consiste em interação e intervenções de alguém sobre outra pessoa e ou algo, não se opondo ao trabalho, mas conferindo tonalidade diferente na medida em que promove uma autotransformação no ser humano e a relação estabelecida não é de domínio, mas de convivência. Assim, humanizar implica ter intimidade, sentir, saber, acolher, respeitar e dar sossego quando necessário. O consumo excessivo, o individualismo e a valorização extrema da tecnologia em detrimento das relações e da autonomia dos sujeitos, em que o ter é mais importante que o ser, têm sido fatores determinantes desta conduta pós-moderna. Nessa perspectiva, as relações de trabalho e cuidado que um indivíduo desenvolve
revelam certa perda da essência de compartilhamento e equilíbrio necessários para a sobrevivência do ser. O fato de os cuidados de saúde produzirem-se em uma situação assistencial concreta e exigirem necessariamente a relação de pelo menos um profissional de saúde e uma pessoa implica em um cuidado personalizado. Isso porque a pessoa que solicita cuidados é uma alteridade, um absolutamente outro que, em sua fragilidade, exige responsabilidade de quem o cuida. Sendo assim, como os cuidados prestados pelos profissionais de saúde são direcionados a alguém e esse alguém é uma alteridade, o próprio cuidado já contempla um conteúdo bastante solidário, o que dispensaria o uso de adjetivos para qualificá-lo. Entretanto, por diversas razões que não nos cabe enumerar, esse cuidado vem ganhando muitos adjetivos como personalizado, humanizado, respeitador, acolhedor e digno. Sabe-se que as relações estabelecidas entre os usuários e os profissionais de saúde implica, com frequência, envolver-se com o sofrimento do outro. Por outro lado, esse sofrimento acrescido a ruídos eminentes do cotidiano de trabalho em saúde, causados pelas questões ligadas à precarização do processo de trabalho, desde a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento do trabalho até o retorno financeiro, deflagram um estado de adoecimento entre os profissionais de saúde. Compreender a precarização do trabalho em saúde, vivida pelos profissionais, é falar de cuidado e humanização com os trabalhadores da saúde como sujeitos desse processo. Nesse contexto exposto, o que fica sobre a humanização é a certeza de que, na prática de saúde, os fazeres, saberes e seres se consolidam pelo encontro entre sujeitos, cruzando interesses, necessidades, subjetividades e poderes na construção de respostas às diversidades das situações. Repetindo, neste contexto exposto, o que fica sobre a humanização é a certeza de que, na prática de saúde, os fazeres, saberes e seres se consolidam pelo encontro entre sujeitos, cruzando interesses, necessidades, subjetividades e poderes na construção de resposta às diversidades das situações. Os desafios dessa convivência estão em saber escutar, trocar, sentir e perceber o outro em sua alteridade, permitindo que o cuidado humanizado seja promovido nas dimensões individual e coletiva, mantendo o movimento de ir adiante na expressão das subjetividades e sentidos para se viver e, de preferência, com saúde. Deontologia. Assista a seguir a um vídeo sobre deontologia. Olá, eu sou Bárbara Leal. É importante ressaltar que todo o conteúdo que você assiste agora nesse vídeo foi fornecido pela doutora em Ética e Bioética Aplicadas em Saúde, Roberta Georgia. Nós, profissionais de saúde, vivenciamos em nossos ambientes de trabalho os extremos da vida, o nascimento e a morte. E nesta relação, precisamos ter alguns valores estabelecidos por categoria profissional. Valores estes que nos estabelecem responsabilidades éticas profissionais. No campo das discussões da ética profissional, nós temos a deontologia, que se responsabiliza em estabelecer os direitos e deveres de cada categoria profissional. A deontologia é a ciência que se preocupa com os deveres e as responsabilidades de cada categoria dos profissionais de saúde, estabelecendo seus deveres e proibições. Então, a deontologia é um conjunto de obrigações impostas aos profissionais de uma determinada área no exercício de sua profissão. São normas estabelecidas pelos próprios profissionais, tendo em vista a correção de suas intenções e ações em relação a direitos e deveres,
nas relações entre a profissão e a sociedade. Sendo assim, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria para regular a sua profissão e de acordo com seu código de ética. As relações entre os profissionais de saúde e a sociedade sofrem influência direta das questões socioeconômicas, culturais e do processo saúde-doença da população. Nesse sentido, a humanização no setor saúde é importante e de grande complexibilidade, porque envolve diferentes sujeitos. O fato de os cuidados de saúde exigirem uma relação concreta implica um cuidado personalizado e responsabilidade de quem cuida. Neste contexto exposto, o que fica sobre a humanização é a certeza de que os fazeres, saberes e seres, na prática de saúde, que se consolida pelo encontro entre sujeitos, cruzando interesses, necessidades, subjetividades e poderes na construção de respostas às diversidades das situações. Os desafios dessa convivência estão em saber escutar, tocar, sentir e perceber o outro em sua alteridade, permitindo que o cuidado humanizado seja promovido nas dimensões individuais e coletivas, mantendo o movimento de ir adiante na expressão das subjetividades e sentidos para se viver, de preferência com saúde. Verificando o aprendizado. A quem cabe a fiscalização do exercício profissional. Alternativa A, exclusivamente ao Estado. Alternativa B, cabe à União, Estados e municípios. Alternativa C, cabe exclusivamente aos conselhos. A alternativa D, que é a alternativa correta, é função do Estado, mas não diretamente, sendo instituídas autarquias vinculadas ao poder público que exercerão esta finalidade. A alternativa E era cabe apenas a conselhos regionais. Estava errado, tá? Comentários. Parabéns, a alternativa D está correta. A fiscalização do exercício profissional é uma função do Estado, mas não é assumida diretamente por ele, que institui autarquias vinculadas ao poder público com essa finalidade. Portanto, os conselhos são autarquias de fiscalização profissional, órgão do Poder Executivo Federal. Os conselhos federais e regionais são órgãos disciplinadores e vinculados ao Ministério do Trabalho. Questão 2. A Política Nacional de Humanização oferece uma diretriz que contempla projetos de caráter humanizador desenvolvidos nas diferentes instituições de saúde, estimulando a criação e sustentação permanente de espaços de comunicação e divulgação que facultem e estimulem a livre expressão, o diálogo, o respeito e a solidariedade. São termos-chave em experiências exitosas de humanização em serviço de saúde. Alternativa A, comunicação estética. Alternativa B, ciência, tecnologia, objetos despersonalizados. Alternativa C, dignidade, ética, contato humano descontextualizado. Alternativa D, escuta do usuário e do profissional de saúde, baixa resolutividade. A correta é a alternativa E, padrões de relacionamento ético entre gestores, técnicos, usuários e controle social. Parabéns, a alternativa E está correta. As relações de saúde sofrem influência das diversidades socioeconômicas e culturais e do processo de saúde e doença vivido e sentido pelos atores desta relação, que são os usuários, controle social, dos serviços de saúde, os trabalhadores, que são os técnicos, e os gestores. Nesse sentido, a humanização no setor de saúde, considerando toda a complexidade estabelecida no encontro entre diferentes sujeitos, significa um movimento de cuidado e de valorização das questões. Valorização das questões intersubjetivas das relações. Avalie o módulo. Conclusão. Considerações finais. Ao longo deste tema, visitamos os principais eventos históricos que contribuíram para a bioética que temos hoje. Acompanhamos o desenvolvimento dos comitês de ética em pesquisa com seres humanos e animais e também nos aproximamos das relações éticas
dos cuidados paliativos, eutanásia, distanásia, ortotanásia e aborto. Por fim, realizamos reflexões sobre as relações entre profissionais de saúde e a sociedade, balizados pela humanização. Como vimos, a bioética trata de questões próprias da condição humana e, para algumas, não há resposta definitiva, fato que obriga os indivíduos a manterem constantes e profundas reflexões e revisões do que é lícito fazer ou não. Surgirão novas tecnologias e condições sociais e, consequentemente, novos problemas éticos, de modo que a bioética tem o dever de promover o debate sobre tais questões. Além disso, entendemos que os profissionais de saúde lidam o tempo todo com os extremos da vida, nascimento e morte, e nessa relação, o profissional precisa seguir alguns valores que são estabelecidos por categoria profissional dentro da área da saúde, com as suas consequentes responsabilidades éticas. Podcast. Olá, queridos alunos! Ao longo do tema você aprendeu sobre ética, ciências da saúde e pesquisa. Agora vamos conversar com a professora Roberta Georgia sobre alguns tópicos vistos até aqui. Antes de um pesquisador iniciar um estudo, em que precisa pensar? Antes de iniciar uma pesquisa, é importante que o pesquisador ele se preocupe com todos os aspectos éticos que estarão envolvidos nesta pesquisa, seja ela com animais ou com seres humanos. Caso essa pesquisa ela seja com seres humanos, é importante que esse pesquisador ele busque os comitês de ética em pesquisa correspondente à pesquisa que ele pretende desenvolver e que ele obtenha o máximo de informações possíveis que são disponíveis nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde. E, principalmente, esse pesquisador ele precisa seguir os princípios básicos para o desenvolvimento de uma pesquisa, que são o respeito às pessoas, que envolve respeito à autonomia, a proteção desse participante da pesquisa, que esse participante ele dê o consentimento à pesquisa, informação para esse participante e o principal, que esse participante ele seja um voluntário. No Brasil não é permitido se pagar para que uma pessoa participe de uma pesquisa. A necessidade do voluntariado. O outro princípio importante também é o princípio da beneficência, porque ela diz respeito ao bem-estar desse participante da pesquisa. E na prática, isso quer dizer o quê? Não causar danos a essa pessoa que vai participar da pesquisa. Um exemplo na prática do que seria isso. Eu quero descobrir a eficácia de uma determinada medicação para uma doença. Só que já existe uma medicação que dá a possibilidade de cura para essa doença. Então, eu, enquanto pesquisador, não posso colocar a vida de um participante em risco a partir do momento que já existe uma medicação existente que possa proporcionar a cura para esse participante da pesquisa. Então, isso seria não causar danos. E, por último, e não menos importante, esse pesquisador ele precisa respeitar o princípio da justiça, que diz respeito à equidade nos benefícios da pesquisa, ou seja, eu não posso direcionar os benefícios dessa pesquisa para um determinado grupo, levando em consideração raça, cor, religião ou classe social, e também na escolha dos participantes. Isso tem que ser aleatório, de maneira que eu consiga ofertar de forma equitativa para aquelas pessoas que mais precisam para o resultado da minha pesquisa, ofertar esse benefício. Então, essa é a dica que eu dou para um pesquisador que precisa iniciar um determinado estudo. Para você, as questões éticas de pesquisa em seres humanos e animais têm avançado? Como está nos dias atuais? As questões éticas de pesquisa em seres humanos e animais têm avançado sim, por sinal têm avançado bastante, e dentro desse avanço
eu vou deixar aqui o destaque para o avanço nas conquistas relacionadas às pesquisas com os animais, porque hoje existem grandes debates entre os pesquisadores quanto à necessidade do uso ou não de animais para o desenvolvimento de pesquisas clínicas. O quanto da integridade física desses animais está sendo resguardado, o quanto da qualidade de vida e bem-estar desse animal está sendo proporcionado durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, a gente tem avançado muito em discussões relacionadas a resguardar, né, o bem-estar desse animal, porque quando a gente fala em pesquisa de seres humanos, e a nossa maior preocupação é não causar nenhum dano a esses participantes da pesquisa. E a discussão hoje relacionada à pesquisa com os animais é justamente trazer esse debate para as pesquisas clínicas que utilizam o animal como participante. Eu não posso causar dano à vida desse animal. Então, o grande objetivo é se chegar a um ponto em que não se precise mais utilizar os animais como cobaias para a realização de pesquisas que não geram nenhum tipo de benefício para este animal. A gente utiliza o animal para gerar benefícios ao ser humano. E aí a nossa discussão ela é praticamente baseada em cima disso. Então, nós temos sim encontrado muitos avanços, mas eu deixo aqui o destaque: esse avanço ele é principalmente relacionado ao uso dos animais. Você poderia rapidamente fazer uma diferenciação de eutanásia, distanásia e ortotanásia? Eu vou trazer aqui de maneira muito sucinta essa diferença entre eutanásia, distanásia e ortotanásia, mas vou iniciar pela eutanásia e não posso deixar de falar das classificações existentes a respeito de eutanásia. A eutanásia ela pode ser ativa, passiva, de duplo efeito, voluntária ou a eutanásia não voluntária. A eutanásia ativa ela é basicamente aquela em que a morte ela é provocada sem nenhum tipo de sofrimento por fins humanitários. Um exemplo disso é quando a gente faz uso de medicamentos letais. A eutanásia passiva é quando essa morte ocorre por uma omissão proposital em se iniciar uma ação médica que garanta a perpetuação da sobrevida desse paciente. Então, a gente chama de eutanásia passiva. A eutanásia de duplo efeito são os casos em que a morte ela é acelerada em decorrência de medicamentos que podem comprometer o funcionamento dos órgãos. Um exemplo muito comum de eutanásia de duplo efeito é o uso de morfina para controle da dor. Contudo, a morfina, se ela for utilizada de maneira inadequada, né, em doses inadequadas, ela pode causar uma depressão respiratória, ou seja, diminuição da frequência respiratória e levar esse paciente ao óbito. A eutanásia voluntária acontece quando há uma resposta expressa do doente de que ele deseja abreviar, né, sua vida. E aí a gente tem aí é muito próximo do que a gente chama de suicídio assistido, onde o próprio paciente ele provoca a sua morte. E nós temos a eutanásia não voluntária, quando esse ato ele é realizado contra a vontade do paciente e a gente pode colocar aí num paralelo de homicídio, ou seja, não foi de vontade dele essa vontade, essa vontade, né? Seria isso mesmo, de morte. Então, para a gente falar de eutanásia, a gente precisa falar dessas classificações. Já a distanásia, ela é um resultado de ações, procedimentos médicos que tornam mais nocivos os efeitos, né, de um tratamento. Então, causando a esse paciente dor e sofrimento. Muitas das vezes, essa insistência em tratar esse paciente, devido a equipe de profissionais de saúde achar que se não prestar assistência, está abreviando a vida desse paciente, não está proporcionando uma qualidade de vida e bem-estar para esse paciente, como a gente discute na aula de cuidados paliativos, sobre essa questão da gente proporcionar para esse paciente
bem-estar e qualidade de vida em situações de fim de vida. Então, a distanase ela acaba sendo esse, né, resultado dessas ações e procedimentos nocivos. E a ortotanásia, para finalizar, ela vem para falar sobre a morte com dignidade. Ela é um processo de aceitação natural da morte. São estratégias que os profissionais de saúde podem utilizar para amenizar o sofrimento e amenizar esse processo de morte. Então, neste momento é em que os profissionais de saúde precisam ter conhecimento dos procedimentos dos cuidados paliativos para serem executados. Então, a gente pode entrar com suporte de analgesias para diminuir a dor, suporte religioso, suporte psicológico. Resumindo, a ortotanásia ela pode ser considerada o processo de morte humanizado. E para a gente encerrar, o que é humanização e quais seriam os desafios enfrentados pelos profissionais no campo das ciências da saúde? As discussões em volta do termo humanização, elas são relativamente recentes no Brasil, porque a gente tem aí, datando dessa política no ano de 2003, né? Ela foi estabelecida como uma política no ano de 2003, e as relações de saúde elas sofrem muitas influências das diversidades socioeconômicas e culturais, e também do processo saúde-doença vividos e sentidos pelos atores dessa relação, que são os usuários dos serviços de saúde, os trabalhadores e os gestores. Nesse sentido, a humanização nos serviços de saúde deve levar em consideração toda a complexidade que ela é estabelecida nas relações existentes entre esses três pilares: usuários, trabalhadores e gestores. Isso significa dar valor ao movimento de cuidado, dar valor a questões intersubjetivas que existem nessas relações. E um grande desafio que o processo de humanização ele enfrenta é conseguir promover nos espaços de saúde uma escuta sensível, conversas que possam potencializar a construção de processos democráticos do cuidado no setor da saúde. Então, hoje as discussões conceituais a respeito de humanização giram basicamente sobre concepções de cuidado e trabalho. E dessa forma, o cuidado também ele consiste em si numa interação e intervenção de alguém sobre outra pessoa, ou seja, do trabalhador sobre o usuário do serviço de saúde, do gestor sobre esse trabalhador. E aí a gente precisa entender que há um processo de promoção, de autotransformação de ambas as partes, e essa relação estabelecida, ela não é dominante. Ela não pode ser dominante, nem da parte do trabalhador para o usuário, nem do gestor para o trabalhador, mas sim um processo, uma relação de convivência. Dessa forma, eu resumiria dizendo que o processo de humanização nos serviços de saúde implica em ter intimidade, em sentir, saber acolher, respeitar e dar sossego quando necessário para qualquer um desses três pilares que fazem com que a gente tenha esse processo de humanização nos serviços de saúde. Muito obrigada, Roberta. Obrigada pelo seu esclarecimento, pelas suas explicações. Espero que vocês, nossos alunos e ouvintes, tenham conseguido sanar suas dúvidas, aprofundar seus conhecimentos. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. E é isso. Vieram aqui as referências bibliográficas, mas isso aí vocês podem acessar lá no próprio site, tá? Explore mais, busque o site Bioética do professor Dr. José Roberto Goldin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e veja como são abordados todos os tópicos explorados nesse tema. Conteudista, o PDF, e encerramos. O site está com problema, não está concluindo, mas o que importa é que a gente estudou. Depois a gente verifica essas questões técnicas. Até mais, até o próximo módulo. Lembrando que ética 3, o tema 3 está com o material trocado.
Assim que disponibilizarem os outros módulos, a gente volta para gravar. Até mais!